Eu sou Alonso. Eu sou o Ciolete. E esse aqui é o podcast A Regra é Clara. E a gente tá aqui hoje para trazer uma tier list para você. A gente sabe que todo mundo gosta de uma tier list, né, Ciolete? E a gente tá aqui para trazer uma tier list, e não é qualquer tier list, não. É uma tier list de quê? De tripletes. Campeões do triplete europeu. Europeu. Obviamente. Campeões do triplete europeu, a gente vai ranquear, a gente vai tier listar. Tier listar. Todos essa palavra. Os campeões europeus. A gente separou os tripletes europeus, perdão. A gente separou eles em categorias. Lembrando que na melhor e na pior só pode ter uma. Só um time. Só lá em cima e embaixo aqui só pode ter uma. Aí a gente separou aqui os nomes das categorias como o triplete, né? Que seria o lendário dos lendários. As lendas, porque... Lembrando só um adendo, tá? Lembrando que nenhum desses times aqui é ruim, tá? Porque todos ganharam triplete. Nenhum time é campeão 3 vezes no ano sendo ruim. Então é o seguinte, a gente vai colocar, elencar eles aqui como o triplete, aí vai ter as lendas, vão ter os muito bons, vai ter aqueles que foram sem muita emoção, e esse time jamais repetiria o triplete. Uma coisa importante, não serão 2 listas, serão uma lista, então a gente tem que entrar em um consenso. A gente vai estar aqui discutindo. Lembrando que queria criar uma regra que a gente faz o seguinte, se for um time já para as categorias principais, assim, a gente já vai analisar, destrinchar melhor, assim. A gente vai começar, então, por um deles que é um time que ganhou o triplete, mas assim, ele não ganhou o triplete naquela temporada, ele ganhou o quadruplete. Porque a Copa da Escócia, a gente vai falar agora do Celtic. 6667, tô certo? 6667, muito bem. Então o que acontece? O Celtic do triplete, o Celtic 6667, ele ganha não só o campeonato escocês e a Copa da Escócia, mas ele ganha as 2 Copas escocesas e a Champions League. Assim, é um time que ele foi muito afrontoso, é um time que vencia os jogos com 6 gols, de 6-2. Era um time muito, muito forte. Era um time muito forte, era um time que marcava muitos gols. Assim. O Celtic, ele é campeão da Champions League. Em cima de quem, sabe me dizer? O Celtic, ele vence por 2-1 a Inter de Milão na final. Vou falar com você, se você quer trazer a primeira Champions pra casa, já tem um time que você pode trazer. Vou dar um exemplo. Se o seu time que você torce na Europa conseguiu chegar na Champions League, torce pra ele ir pra final, vai ser muito difícil, mas se ele perder pra final com a Inter, porque a Inter vai perder essa final. Tá escutando, Simeone? E aí é o seguinte, o Celtic, ele vence por 2-1, é um time avassalador, conseguindo ali seu primeiro triplete. E aí é o seguinte, a gente fez as categorias e dentre o que vocês estão vendo que vai vir pela frente, ou que vocês sabem que vai vir pela frente, o Celtic, ele é um time, por mais que ele fosse um time forte, assim, eu talvez ainda não colocaria ele nesse time, jamais repetiria. Eu coloco. Eu acho que o Celtic jamais repetiria. Eu acho que ele jamais repetiria. Não, mas acho que ele jamais a gente tem candidatos a essa posição, né? Não, pra mim... Não quer segurar, não? Você já quer jogar direto? Para mim, tá, no final a gente refaz a lista com todos, depois que o último da lista. A gente já tem o campeão o último dos melhores esquadrões europeus de tríplice coroa. Porque o que acontece? Os outros times até conseguem fazer uma gracinha na Champions. Esse time já não consegue mais fazer. Ele entra na Champions, joga a primeira fase, tchau e benção. O Celtic virou um time nos últimos anos, desde que eu acompanho futebol, né? Desde que eu me entendo por gente. O Celtic, ele virou um time que ele é um time 3 pontos, é o time que te dá 3 pontos no grupo da Champions hoje em dia, cara. Mas já dentro da Escócia é um gigante. Não tem discussão. O Rangers é um time muito grande, mas o Celtic é absurdo. Nesses últimos anos, o Rangers passou dificuldade financeira, então o Celtic só tá dominando, levantando taça. E a gente tem o ponto de que esse Celtic aí, de novo, não é um time ruim, claro que não. É uma tríplice coroa, quádrupla coroa, né? É um time que conseguiu papar tudo naquele ano do seu país e ainda conseguiu levar a Champions. Cara, isso é um absurdo. Então, a gente coloca o Celtic aí
como jamais repetiria, porque a gente sabe que, dada a realidade do time hoje em dia, mesmo ainda sendo o gigante da Escócia, Celtic jamais conseguiria vencer esse troféu de novo. E um ponto aqui, aí é uma informação, não é desinformação. O Celtic é o primeiro time britânico a conseguir uma Champions League. Britânico? O primeiro time da Grã-Bretanha. Da Grã-Bretanha. O primeiro time daquela região a conseguir uma Champions League é o Celtic. Surreal. Bom, vamos aí então. Vamos virar a página. Agora nós vamos discutir um time que eu gosto muito. É o esquadrão imortal do Ajax. Mas aqui a gente vai pegar só um ano. Claro. Mas eu acho importante contextualizar, porque o Ajax de 70 a 73, eu fiz uma colinha aqui, ele tem conquistas absurdas. Assim, o Feyenoord, naquela época, já era campeão da Champions. O Ajax era um rival, né? O Feyenoord tinha um rival de Roterdã. O Ajax de Amsterdã, da cidade vizinha ali, da capital da Holanda. O Ajax, ele tinha um timaço que contava ali com o Johan Cruyff, né? Somente Johan Cruyff. Só o Cruyff. Além desse Ajax ser a base do carrossel holandês, né, que viria a ser um time que chegaria em duas finais de Copa. 2 finais consecutivas. É uma Holanda fantástica, assim, inclusive opiniões polêmicas sobre essa Holanda, que é maior que alguma seleção que já foi campeã do mundo. Não vamos revelar. Não vamos revelar. Vocês já sabem. Os entendedores entenderão. Mas aí é o seguinte, esse Ajax, eu vou só citar os grandes feitos do Ajax da época. O Ajax foi campeão do Mundial de Clubes, consequente a Champions que venceu a Champions que venceu da triplete. Ele foi campeão de 3 Champions League seguidas. Ele ganha a 70-71, a 71-72 e a 72-73. Que eu me lembro, somente 3 clubes conseguiu fazer isso. Que eu preciso não falhar a mente. São somente o Benfica, o Real Madrid. Não, 3 sempre seguidos. O Real Madrid. 2 vezes. Bayern e o Ajax. O o Real Madrid fez 2 vezes. Mas enfim, conseguiu levantar 5. A primeira Champions do Ajax já é da temporada do triplete. O time tinha grandes jogadores famosos naquela época para a Holanda. O Ruud Krol, tinha ali o Rip Stewart e o Johan Cruyff, que era o maior, né? Tinha o Kaiser, que era o Van Dijk, que não é o Virgil van Dijk, mas enfim. O Ajax vence. O Van Dijk tava nem. O Ajax vence. Tava nem longe, nasceu. Tava nem sem ave, nasceu. É o Ajax do Rinus Michels, o lendário treinador holandês. O Rinus Michels, que foi ali o precursor, né? Vamos dizer, quase o criador ali da filosofia do famoso futebol total. Onde os jogadores eles jogavam girando de posição. Então, ao mesmo tempo que você era um volante, daqui a pouco você era um armador. Na próxima jogada você podia ser um ponta. Acho que foi isso que fez. Dá muito certo. Dava muito certo. Pô, 3 temporadas ganhar. 3 temporadas. A maior competição que você pode ganhar como um time é surreal. A gente não conta o Mundial de Clubes porque, convenhamos. Mas enfim. O futebol total do Ajax levou o time a ser fantástico, assim, tendo vitórias assim, com um futebol bonito de se ver naquela época. Era uma inovação. Todo mundo que assistiu o Ajax no Rinus Michels falava assim, esse time é absurdo. Apaixonado e por ele ser um time apaixonante, por ele ter o Cruyff total bola de ouro, total jogadoraço, assim, jogador que marcou uma década ali. O Cruyff, ele vivia ali rivalizando com o Beckenbauer naquela época, pra ver quem era o maior jogador daquela década. Mas todo mundo sabe que é o Cruyff. E aí a gente tem que avaliar então esse Ajax. Eu colocaria ele como lenda. Lenda, boa. Colocaria como lenda. Eu tava esperando falar. Eu tava esperando você falar coisa diferente. Porque ainda não acho que esteja à altura do triplete. A gente vai discutir depois, talvez. O triplete pra mim já tem dono. Eu não vou falar, mas eu acho que você já suspeita o que eu vou falar. Eu suspeito que você vai falar e eu talvez fale mesmo, mas tudo bem. Sim. Então a gente tem ali o Ajax como uma lenda. E aí a gente vai pro próximo time, que é um dos meus favoritos. PSV 88. Perdão, não é meu favorito, eu pulei uns. A gente sempre esquece dele, é um times que a gente esquece. Você é campeão. Me diz aí, você nos comentários, fala aí. Você lembrava que o PSV é campeão? Não, campeão, beleza. Não, triplete. O PSV, além do PSV ter uma Champions, ele tem um triplete. E aí a gente tem o terceiro holandês. Sim, o time da Philips. O time da Philips, criado pelos trabalhadores da fábrica da Philips. A gente tem o PSV, que vence a Champions League na temporada 87-88. Esse PSV,
ele vence o Benfica na final. Outro time, se você quiser ser campeão, o Benfica. Outro time que tem vice. Mas é um time que tem muita tradição na Champions, né? Sim. PSV vence o Benfica, na verdade o jogo fica 0x0, mas eles vencem nos pênaltis. Detalhe importante, esse PSV é o PSV do Koeman, do Ronald Koeman, esse mesmo, do Barcelona, batedor de faltas, o defensor que tem mais gols na história do futebol. Agora é informação. Sabe quantos gols que tem de pênalti? Não. Tem 111. E sabe quantos pênaltis cobrados? 111, 112. 118. Estatística absurda. Absurda. O que assim, o cara errou 7 pênaltis na carreira. Ele é o primeiro batedor do PSV. Fato curioso, quem errou o pênalti do Benfica foi o Veloso. Sim, aquele Veloso. E aí a gente tem o Ronald Koeman no time. O time do PSV que tirou o Real Madrid na semifinal. Também nos pênaltis. Com 2 empates de 1-1. Mas o Ronald Koeman é fácil ganhar dos pênaltis, né? Não sei, cara, não sei. Mas não erra pênalti. É um time que, assim, pelo que a gente pesquisou, a gente viu sobre a campanha, é um time que fez uma campanha muito boa, é um time seguramente muito bem na defesa, tanto que o Koeman não só fazia gol de falta pra caramba e de pênalti, mas era um zagueiraço. O goleiro do PSV aqui, que era o Hans van Breukelen, pegava tudo, pegava muito, e o time venceu essa final aí em Stuttgart por mérito da defesa, por mérito do time que tinha, de como que a formação funcionava, mas tivemos que pesquisar. Chegamos na lista. Por quê? Se a gente teve que pesquisar, a gente não lembrou tanto, eu acho que assim, eu acho que é um time muito bom. Porque emoção teve. O time venceu nos pênaltis 2 vezes. Venceu do Real Madrid nos pênaltis. Emoção teve. Venceu do Benfica nos pênaltis. Será que o torcedor teve alguma parada? Cara, não, aí a gente tem que puxar uma pesquisa holandesa aí. Mas assim, pensa, é o terceiro holandês campeão de Champions, que entra ali no hall da fama da Champions, e entra com sua única Champions, ok? Mas um triplete. Então, assim, como eu disse, de novo, gente, é muito difícil avaliar time de triplete comparando ele, porque todos foram muito bons. Se o time conseguir ganhar os 3 títulos que ele disputava, no caso do Celtic, os 4, e ele ainda, a gente colocou ele lá embaixo. Porque jamais repetiria, mas assim, esse time do PSV é um time muito bom, na minha opinião. Ele não é sem muita emoção. Eu boto no meio também, muito bom. Muito bom, então fechou. Então, a gente tá indo bem, mais tá chegando na coisa. E agora a gente tem um que eu gosto muito, e depois vocês vão até achar curiosa a minha avaliação, mas a gente tem um que é o United, essa temporada 8-8-8-9. Não, 9-9-2. 9-9. Perdão, eu falei errado. Desinformando vocês, mas brincadeira. 9-8-9-9, o Manchester United. É o famoso United do Ferguson, da camisa da Sharp. Aquele time que tinha o Kasper Schmeichel, o Peter Schmeichel. Peter Schmeichel. Eu confundo também. Sempre confundo para com filho. Peter Schmeichel era o time do Ted Sheringham. E assim, eu vou ser sincero, assim. Já vou dar algumas opiniões sobre a lista, mas assim, um time de, afinal, de muita emoção. O Bayern vencendo por 1-0, o Bayern faz o gol aos 3 minutos. Bem no começo, bem no começo do primeiro tempo. Bem no início do primeiro tempo. E fica um jogo, assim, é uma final chata. É uma final muito chata. Aquela final é lenta até os 90. Até os 90. Até os 90 não. Não, os 90. Os 90. Perdão, até os 90. E aí o gol do Bayern foi, eu dei a informação literalmente meio errada. O gol do Bayern foi aos 6 minutos. O jogo inteiro, e aí fica um jogo inteiro, um jogo parado, um jogo chato. Que se você achar pra assistir. Eu gosto muito de assistir jogo antigo. Muito. Eu gosto muito de assistir jogo. Se você achar registros dessa final, melhores momentos sempre vai ter no YouTube. Mas, de preferência o jogo completo, assim, eu tenho certeza que você não vai gostar de assistir o jogo todo. Só que aí chega nos 90. Chega nos 90, o jogo começa. O United já tava martelando o Bayern. E aí o que acontece? O juizão vai lá e mete ali uns 4 de acréscimo. E aí o que acontece? Na verdade, eu acho que ele chega a dar 3 mesmo. Não. Aí eu não me recordo mesmo, aí eu não tenho como me informar. O Ted Sheringham, numa jogada de escanteio, ele faz ali o 90 mais 1. No 91. E aí ele 91. Não é prorrogação.
Acresce. Não, Aí empata. ele empata o jogo. Já nos acresce. E aí, cara, Você acha que acabou por aí? Não acabou por aí, cara. Então no último lance do jogo teve um escanteio. O herói improvável? O herói improvável, Ole Gunnar Solskjaer, empurra uma bola pro gol. Numa salva do Ted Sheringham. Esse mesmo que treinou o Cristiano Ronaldo. E aí o Solskjaer é o herói do título. Cara, assim, vamos lá. Se você pegar pra você analisar a Champions League inteira de 98-99, você vai ver o seguinte, o caminho do United, não vou dizer que ele é fácil, ele não é fácil. Eu não me recordo, mas assim, a gente puxa os dados aqui, ó. Ele tava no grupo do Bayern de Munique. E ele passa em segundo. O Bayern passa em primeiro, inclusive o United. O grupo tinha. O grupo da morte. Era o grupo da morte. É o grupo da morte. Só pra constar. O grupo tinha Bayern de Munique, Manchester United, Barcelona e o Brøndby, da Dinamarca. O Brøndby mais forte, esse último. E aí a gente tem. O Manchester, ele empata com o Barcelona, tá? Detalhe pro o Brøndby ganhando do Bayern de Munique. O Manchester, ele empata com o Barcelona. Ele empata com o Bayern de Munique. Depois, ele chega a 6-2. Ele faz 6-2 no Brøndby. Aí ele faz 5-0 no Brøndby, empata com o Barcelona de novo, empata com o Bayern de Munique de novo. Ou seja, adorava empatar com os grandões. Só ganhou do Brøndby mesmo, assim, de bonitão. Passou em segundo, porque o Bayern ganhou mais partidas, e aí beleza. Aí quando a gente vai lá pra fase final, o United no sorteio pega a Inter de Milão. Ele passa da Inter de Milão com ali uma certa 3-1 no agregado. Depois ele pega a Juventus, tá jogando o Campeonato Italiano. Um jogo muito acirrado, 4-3. Faz 1-1, depois um 3-2, não perde nenhum desses jogos, mas não é dominante nenhum deles, assim. E aí tem ali a final contra o Bayern. Naquela época não tinha oitavas de final, era quarta, semi e o Bayern. Assim, eu acho que emoção também não faltou. Não. Esse United. Não. Só que assim, a única ressalva que eu tenho, aí talvez vai ser difícil da gente colocar nessa discussão, é o seguinte. Na minha opinião, o PSV, que a gente colocou muito bom, era bem melhor que esse United. Então, assim, a gente pode até colocar o United no muito bom, mas o PSV tem que ficar no canto que ele é o melhor. Tá. Eu tô apontando pra cá, cara, Celeste, porque a tela pra gente tá aqui. Agora pra você, a edição aí... O editor vai se virar. A critério do editor. Muito obrigado, editor. Obrigado. Depois eu pago o ponto de queijo pra você. Uai. E aí, então, é o seguinte, você compra a ideia atrás do PSV. O PSV era superior. Esse United, cara, assim, a galera, 6 minutos, a galera não acreditou. Mas emoção teve, né? Emoção teve, ué, 2 gols. 2 gols sem contar as outras fases, né? Todos com placares mais apertadinhos. Mas eu tô não, contra o Juventus, 4-3, no agregado, emoção teve. Você quer segurar isso pra falar depois? Vamos, por favor. Candidato ao título aí, então, de candidato ao título. Eu tenho outro candidato, tá? Por isso que eu pedi pra segurar. Eu tenho outro candidato. Então agora a gente vai com um que eu acho, assim, foi uma das primeiras temporadas que eu acompanhei. Ai, meu Deus, tô até... Eu tomei muito gosto por esse time. Sim, esse foi o time que fez o carisma do time... Não, pera, estão falando do mesmo time? Sim. Eu segurei esse aqui, eu pulei. Você pulou? A gente vai deixar pra depois. A gente vai deixar discutir com outro. Então tá, beleza. Eu tô falando. A gente pulou, vai segurar o Barcelona de 8-9 pro final. Agora vamos discutir Inter 9-10. Inter 9-10. Um dos títulos que fez que eu assisti a Champions com outros olhos naquela época. Já tinha visto o Barcelona de 9-10, já tinha visto o United de 7-8. Mas a Inter de 9. Eu falei Barcelona de 9-10, Barcelona de 8-9. A Inter de 9-10 do Mourinho é um timaço, cara. É um timaço desacreditado. Esse aqui eu não preciso de cola. Desacreditado. Totalmente desacreditado. Todo desacreditado. Era zebra. Ninguém dava nada pra esse time. Mesmo tendo um time muito, muito bom. Cara, a gente pega o seguinte. Aquela Inter de José Mourinho, Special One, né? A famosa entrevista onde ele fala que I'm the special one, né? Eu sou o especial, eu sou o destaque. Cara, o Mourinho, ele
ele começa com uns pedidos bem estranhos, assim, pra torcida, pra diretoria, porque ele queria jogadores experientes, assim, mas ele monta um time com uma média de idade muito grande, porque ele tinha ali naquele time Marco Materazzi, que já tava, assim, tanto que ele se aposenta logo após essa Champions, ele tinha Marco Materazzi no time. Ele tinha Lúcio e Walter Samuel, com o Materazzi muitas vezes ele... Júlio César, com a idade que já era mais... não, o Júlio César não era jovem, mas ainda tava no auge, né? Mas não era jovem. Ele tinha o Córdoba, que assim, né, a gente sabe que o Córdoba naquela época já tava... Córdoba é o ídolo da Inter, mas... O Snyder com os anos. O Snyder tava numa idade boa. A gente tinha o Zanetti, né, famoso Pup, o maior ídolo da Inter, na minha opinião. Zanetti não, já tava mais... Não, se bem que tem lá atrás, hein? O Giuseppe Meazza tem lá atrás também. Então, pra mim é o Zanetti. Mas tudo bem. A gente tem o Zanetti, tinha um Cambiasso, idade avançada, tinha ali o Stankovic, idade avançada, o Eto'o, que era um dos jogadores mais experientes do time, o Diego Milito. Então, assim, era um time com uma média de idade muito alta. Idade alta. Um time já bem rodado. E tinha ali alguns jogadores que não tinham estrela e ajudaram bastante a brilhar. Então, só pra constar, assim, ó, essa escalação tem na cabeça, não vou passar a escalação pra você. Se você quiser, você puxa lá no Gol, no Transfer Market, onde você quiser. Mas é o seguinte, o time a história basicamente ronda o seguinte. O Barcelona tava doido com o Zlatan Ibrahimovic, que jogava na Inter nessa temporada. Na temporada anterior. Sim. Na 8-9. E aí, o Barcelona fez o seguinte: falou assim, vamos fazer uma troca. A gente manda o Eto'o, o Guardiola não queria mais o Eto'o. E busca o Zlatan. E ainda pagaram um valor bem alto. Se eu não me engano, 47 milhões, cara. Se eu não me engano. Mandaram um dinheirão pra Inter, mandaram o Eto'o pra Inter e buscaram o Zlatan. Então, assim, E o Mourinho ainda achou, assim, fez a troca da vida dele, porque o Mourinho ele queria o Eto'o. Sim, verdade. E aí o que acontece? A Inter tinha um time que funcionava muito bem, porque era uma defesa extremamente sólida. A Inter sempre teve uma defesa muito boa. Sempre teve uma defesa muito boa. A gente tinha ali o Kivu, ele alternava muito com o Córdoba, porque o Córdoba já estava numa idade avançada, não estava na melhor fase física, não tinha ali o pique do lateral esquerdo que corria, nem direito, né, que jogava nas duas, que corria tanto assim, que atacava tão bem. Nesse time, não? O Michael era o direito. Às vezes o Zanetti... Não, mas o Michael tava nesse time ainda? Não, o Michael tava nesse time. Às vezes o Zanetti apoiava na lateral direito quando o Michael não tava, mas o Michael já chegou a jogar até de esquerdo. Se eu não me engano, na Champions ele não joga de esquerdo, mas ele chegou a jogar de esquerdo em alguns jogos. Michael que viria passar mal com o Gareth Bale na temporada seguinte. Tinha ali o Lúcio e o Walter Samuel, que às vezes entrava uma Materazzi ali, mas tinha algumas surpresas. O Goran Pandev, que fez parte do time titular na reta final da Champions. Nossa, cara, o Pandev tava nesse time, eu não lembrava. O Mourinho fez o Pandev jogar bola. Assim, opinião, tá? Vocês não vão ver dando tanta opinião aqui nesse canal, mas assim, o Pandev é um pereba do futebol, cara. E ele jogou a bola, ele jogou pelo time, assim. O Snyder era um absurdo. Alguns cometem ali na minha opinião, um equívoco de dizer que o Snyder deveria ter ganhado a bola de ouro, né? Ele tem aquela temporada, ele não chega a 20 gols e assistências juntos, cara. Uma temporada com números. Eu sei que não é só de números que se fazem, ele tem uma temporada mágica, jogou muita bola, mas assim, é muito abaixo do que o melhor do mundo faz. Mas enfim. Também acho, mas essa bola de ouro. O Diego Milito fazendo gol a rodo, o Eto'o abriu mão de seu 9 fixo para ajudar o time pelas laterais, ajudar a buscar a bola, o tanto que ele puxava a marcação para deixar o Milito livre. Mas vamos Isso, só para lembrar de uma coisa. E um jogador que ajudou muito a Inter também a chegar né, no triplete, porque no campeonato italiano ele fazia muito gol. Biabiani, o francês Biabiani, revelação da Inter, molequinho de 18 anos, metia gol adoidado. Então essa Inter era muito boa, eu adorava assistir essa Inter. Então, tô com medo da sua resposta, pode falar. Dito isso, eu colocaria ela no Lenda. Nossa! Que isso? Também. Eu tava até com medo. Então, assim, pô, não é possível que ele vai pôr essa Inter na Lenda. Lenda. Eu tava com medo de você não falar. Essa Inter de Milão... Não é mais lenda que o Ajax. Ajax não é mais lenda que o Ajax. O Ajax é melhor pelo todo o contexto. Mas assim,
essa Inter de Milão, ela tem um tempero especial, que é o seguinte. Todo mundo pensou que o Barcelona ia vencer aquela semifinal. Sim, ninguém. Já foi dito. A Inter era um time sem esperança, sem futuro. Aí o Mourinho falou: não, aqui sou eu vou resolver essa Inter. E resolveu. E aí agora a gente tem um time que eu acho que eu vou injustiçar ele, mas tudo bem. A gente tem um time que ele é um time muito bom. Bayern 12-13. Que é o Bayern 12-13. Cara, pode começar. Isso eu vou deixar. Nossa, eu começar. O que eu posso falar do Bayern 12-13? O Bayern, sendo o Bayern, dono do seu campeonato local, dono da Copa local, maior campeão de tudo, o único time da Alemanha. Então, tipo assim, dentro da Alemanha, eu posso falar que foi o meio sem emoção. É o único time da Alemanha, mas chegou na final contra outro time alemão. Sim. Mas dentro da Alemanha, não fala outro time que chega ao patamar do Bayern. Só um fato curioso, a gente esqueceu de falar, a gente esqueceu de citar, esse Bayern, ele perde a final, a Inter, que ganhou, a gente já avaliou logo atrás, ela vence a final do Bayern, do Jupp Heynckes. Esse Bayern ainda é do Jupp Heynckes e ele chega na final. Detalhe, que essa é a terceira final do Bayern no raio de 5 anos. O Bayern perde a final para a Inter, o Bayern perde uma final pro Chelsea, inclusive essa camisa da final. Essa camisa. E o Bayern vence um triplete em cima do Dortmund. Continua a análise. Sim. Perdão. Então, dentro do país, pra mim, eu acho que foi sem graça, em comparação à Bundesliga e a Copal. Pokal, isso. Eu não sei falar alemão. Também não sei. Mas, a gente tem um Bayern que ele foi dominante na Bundesliga. É muito raro ser um Bayern quando não dominante na Bundesliga. Mas a gente tem que considerar também que 2 temporadas anteriores o Borussia foi bem dominante. Então, assim, em um ano, 2 anos. Esse Bayern aí vai começar uma hegemonia de 11 anos direto vencendo a Bundesliga. E esse time é um time massa. E podia pipocar um ano ou outro ali que podia pipocar, mas era bem constante. Era campeão com rodadas sem antecedência. Eu já defendo que time grande não pipoca, mesmo que ele perca um título, isso não é uma pipocada, mas tudo bem. Vamos lá. Esse Bayern aí, ele joga uma Champions League bem segura. Esse Bayern, ele é estrondoso com o Barcelona na semifinal. É esse que é o Bayern? Esse é o Não, ele pega o... É o Bayern. É o Bayern do 2. Não, esse é o Bayern do 7x0. Agregado, sim. Esse é o Bayern que faz o 7x0 no Barça do agregado. Sim. Esse é o Bayern que faz o Guardiola apelar. Esse é o Bayern que faz o Guardiola falar assim, eu vou pra lá agora. Eu vou pra lá. Se eu não fosse contra os caras, não quer? Você não pode vencer. Eu vou contra os caras. Eu vou a favor dos caras. Então o que acontece? Cara, é um time avassalador. Todo mundo pensou que o Dortmund poderia ganhar. Eu confesso que seria legal ver o Dortmund vencer, assim, seria emocionante, porque até o Dortmund chegar naquela final foi extremamente emocionante. Até ele no Real Madrid. Todo mundo esperando, é o clássico. O Bayern que esteve, pela segunda vez, o Bayern que esteve perto de perder o título, porque o Robben perde gol, o Robben tinha perdido o pênalti na final anterior, então assim, ele perdeu um pênalti na final anterior, e ele consegue vencer, ele consegue fazer o gol do título, então assim, só que mesmo assim, era um Bayern que, cara, eu não vejo carisma nesse time do Bayern. Desculpa, eu não vejo. Eu peço que me perdoe. Quem torce pro Bayern, talvez pode me rechaçar nos comentários aí, pode reclamar, pode falar assim, você tá sendo clubista. Eu não tô sendo clubista, tá? De verdade. Mas assim, pra mim é sem emoção. Que dentro da Alemanha é chato de ver o Bayern. Pra mim não teve muita emoção. Cara, é um time de triplete, é um time absurdo. E olha que a gente tá combinando. Sem emoção. A gente não tá discordando de quase nada, né? Talvez a gente vai ter uma briguinha no final. Então, Bayern do triplete aí é o sem muita emoção. De 12-13. 12-13. E a gente vai para um time que, assim... Encantou o planeta. E, cara, a primeira vez que eu... Vou ser sincero, assim, a primeira vez que eu me encantei com o triplete de fato foi essa. Esse foi o triplete que mais me encantou, foi o triplete que eu mais pude ver, que eu tinha uma idade maior. O antigo triplete que a gente vai falar ainda, eu tinha uma idade menor, então eu não consegui ver com os mesmos olhos. Esse é o triplete que eu quero segurar junto com o outro Barcelona. Sim, são 2 Barcelona. Eu acho que... Você não concorda? Você não acha que esse é o triplete? Cara, vamos lá, deixa eu citar o porquê.
era muito legal ver esse trio de ataque, cara. Tipo assim, Suárez, Messi e Neymar, eles fizeram assim, uma história absurda. Há quem diga que o Neymar deveria ter levado a bola de ouro nessa temporada, assim, ele ficou muito abaixo do Messi. Ele jogou demais. Ele foi terceiro lugar. Jogou demais, porque o Messi fez ele jogar demais. Mas assim, mesmo o Cristiano Ronaldo, não, ele também por conta própria. Sim, sim. Mas mesmo, por exemplo, mesmo se o Messi não tivesse levado a bola de ouro, o Cristiano Ronaldo fez uma temporada melhor que a do Neymar, do triplete. Mas assim, o ponto não é esse. Cara, esse time, ele batia de frente com qualquer outro time. Era o melhor time. Era injusto. Eu só discordo de ser sem emoção porque é um time que tinha caído. Pô, aquela semifinal contra o Bayern, aquilo ali é um absurdo. O Messi botou o Boateng na merda. Até então, antes do jogo da semifinal, o Boateng é o meu zagueiro do mundo. Depois do drible do Messi, nunca mais foi considerado o melhor. Nunca mais foi considerado o melhor. É um bom. É um bom. Carreiraça. É um bom zagueiro, Mas... Não, eu acho ele um excelente zagueiro. Aquilo ali manchou a carreira dele, mas ele é um excelente zagueiro. Não, é excelente zagueiro. Mas depois do drible do Messi, ninguém mais falava que ele era o melhor do mundo. Ninguém mais falava que ele Boateng o melhor do mundo. A gente tem aqui essa temporada. A gente tem aqui essa temporada do MSN. Uma semifinal contra o Bayern absurda, assim. Eu me recordo de um fato dessa semifinal, muito interessante, que é a defesa do Barcelona, que ninguém fala. Inclusive, opinião. Hoje eu vou dar muita opinião mesmo. Até porque esse vídeo é bom pra dar opinião. Opinião. Sérgio Busquets nessa temporada em sua melhor versão. Cara, ninguém prestava atenção, mas a quantidade de lances que eu lembro que o Busquets no círculo central, ele simplesmente esticava o pé e roubava a bola como se aquilo não fosse nada. É absurdo. Como se fosse jogando com criança. E outra opinião, o Busquets é um dos melhores volantes. Essa versão do Busquets, pra mim, ela é perfeita. A definição de um volante 5, pra mim, ela tá nessa versão do Busquets. A gente tem o Jordi Alba que corria igual um foguete, apoiava muito no ataque. Não vou citar a lateral direita, por motivos que você sabe. Ninguém merece. A gente tinha um Mascherano, que era absoluto na zaga, o Mascherano que é pequeno, mas que ele, por mais que era considerado violento, batedor, mas jogou muita bola. Um detalhe. E o Ter Stegen, cara. E um detalhe, essa Champions não teve Puyol. Puyol se aposentou uma temporada antes. Não. O Puyol aposentou umas 3 temporadas antes. O Puyol, ele aposenta depois da Champions. A final da Champions de ele aposenta na 13 e 14, se não me engano. Ah, verdade. Na 13 e 14. Ele aposentou 2 temporadas antes. Então, posso estar falando essa informação, acho que é 13 e 14. Uma temporada antes, perdão. Ele só não joga final de 10, 11 meses, mas isso aí é outra coisa. Mas e detalhe, MSN, ninguém dependia de ninguém. Deixa eu voltar pro fato. MSN, os 3 jogavam bola juntos. Um ponto, além do posicionamento defensivo do Busquets, que era impecável, poucas pessoas lembram disso, por causa que o MSN era gigantesco, eu ofusca isso. No jogo contra o Bayern de Munique, da volta, o Lewandowski não joga. Ele tava suspenso. Peraí, eu não sei se ainda é a volta. Mas teve um jogo que dos jogos o Lewandowski jogou. Você tava machucado ou suspenso? O Thomas Müller, se eu não me engano, ele tem 9 impedimentos no jogo. Thomas Müller? O Thomas Müller não. Eu lembro de uma coisa. Thomas Müller por um bom tempo, eu achei o Thomas Müller, juro, por um bom tempo, eu achei o Thomas Müller um jogador fraco por causa desta partida. Por um bom tempo. Poluiu minha cabeça. Esse jogo poluiu minha cabeça. O Thomas Müller não conseguia encostar na bola com propriedade. Ele não conseguiu jogar. Ele foi totalmente anulado por Mascherano e Piquet. Então, assim, mas beleza. Me retrato, Thomas Müller é um excelente jogador, sou subestimado e tal. Mas esse Barcelona, pra mim, cara, ele é candidato a disputar com o triplete com o Barcelona de 9 e 10. Mas já que a gente já tá analisando ele, eu sei que você não quer colocar ele. Você vai colocar ele em lendas? Lendas, acima do Ajax, pra mim. Cara, por ser a temporada. Na temporada, não na época. Tá. Acima do Ajax. A gente tem que concordar, né? Então, beleza, pode colocar acima do Ajax. Mas assim, eu vou ser sincero, esse time não tá distante de ser o maior triplete que eu já vi, não, tá? É porque o MSN é realmente um trio. Não era uma pessoa que carregava o MSN. O MSN realmente era um trio. Só pra fechar, vence a Juventus com um jogo facílimo na final, por 3-1. Facílimo não. Um jogo tranquilo. Tranquilo na final, por 3-1. Era pra ter pegado o Real Madrid. E esquecemos de citar uma coisa. Luiz Henrique, verdade. excelente treinador.
foi capaz de... Ele começa a temporada com o Suárez no banco. E depois... Essa é a primeira temporada do Luizito? Não é? Ah, não tenho certeza. Acho que ele chega após a Copa. Ele chega 14-15, a primeira temporada, ele chega após a Copa. Ele vai pra Copa do Brasil defendendo o Liverpool. Ele chega suspenso, inclusive, por causa da Copa. Essa é a temporada que o Messi machuca e o Neymar fica 10 jogos sendo cara. Essa temporada que o Luizito passa um tempo no banco. Então todos eles tiveram um momento de destaque ali. Então, agora, virando a página, eu acho que o time a gente vai discordar. Super Bayern. Super Agosto. O Bayern do Super Agosto. O Bayern da Super Champions. Cara, esse Bayern... Primeiro, eu acho que a gente vai discordar. Vamos só de fatos. Vamos de fatos. Rolo compressor, né? Todo mundo fala dessa definição do Bayern. A Champions perfeita. Não, Champions perfeita. Fez 100%. 8-2 Barcelona, 7-2 em Londres, em cima do Tottenham. Eu acho que fazendo mais 3 gols todos os jogos, só na final que faz 1-0. Um fato curioso dessa Champions aí, lembrando que a gente não tá citando só a Champions, esse Bayern vence muito bem o campeonato, com muita folga mesmo. O Bayern do sexteto. O campeonato alemão, depois eles ganham a tríplice coroa alternativa. Esse Bayern aí, ele vence o campeonato alemão com muita folga, o Pokal com muita folga mesmo. Cara, esse Bayern, ele vence o PSG na final, por 1-0. Ele tem um caminho... Inclusive, eu acho que foi o único jogo que o Bayern faz um gol, né? É o único jogo que ele faz só um gol. Sim. Esse Bayern, ele vence o Lyon por 3-0 na semifinal. Ele faz 8-2 avassaladores. Um jogo de Barça não joga. Detalhe, 2 gols do Coutinho, que o Coutinho nessa época era jogador do Barcelona, estava emprestado para o Bayern. Esse fato é muito bom, muito bom. O Bayern, ele faz 4-1 no Chelsea. Ele faz 7-1 no agregado no Chelsea, né? Então, assim, ele tem o avassalador 7-2 em Londres. Cara, esse Bayern é um absurdo, assim, sabe? Então, assim, só que a gente vai discordar. Eu vou ter uma opinião, assim, que talvez eu não sei se vai ter. Cara, o Super Agosto, ele se caracteriza por ser um jogo só. Um jogo só. Então, assim, Mas é um jogo que se você fazer 3 jogos, talvez não tenha o mesmo número de gol. Mas mesmo assim, cara. Vamos lá. São que 10 gols? 10 gols no jogo. A gente não pode trabalhar com si no futebol. Exatamente. Futebol só existe fato. Eu não posso falar assim, se fosse 2 jogos, o Bayern faria 14 gols no Barcelona. Não posso falar. Talvez seria. Mas não posso falar, talvez tenha mais. Mas assim, a questão não é essa. A questão é a seguinte. Não trabalhamos com si no futebol. O que aconteceu, aconteceu. E querendo ou não, essa Champions... Por exemplo, o PSG era um bom time. Era o PSG do Ney. Só que assim... O PSG passou aperto contra Salzburg e Atalanta. Não tô questionando que Salzburg e Atalanta eram times bons, bem montados. Mas assim, o Bayern fez 8-2 no Barcelona. O Bayern goleou o Chelsea, o Bayern goleou o Tottenham. Então assim, eu acho que ela é uma Champions... Ai, meu Deus. Eu poderia colocar no sem emoção. Mas assim, o Super Agosto, o fato de ser um jogo só, ele dá um pouco mais de emoção. Então eu colocaria no muito bom. Pra ser justo com o Bayern. Mas, se você falar assim, não teve tanta emoção, eu compraria a ideia. Apesar que pra mim é muito bom. Eu tenho uma coisa pra falar. Quer colocar no triplete? Calma, não. Foi meio sem emoção, foi o rolo compressor. Mas acho muito difícil, acho injusto você tirar esse time da lenda. Da lenda? Não. Difícil. Da lenda não é. Eu defendo sem muita emoção. Você defende lenda pra mim, então é muito bom. Não, mas por quê? Calma. Foi sem emoção de ver essa Champions. Sem emoção em relação, porque assim, não tinha disputa. Era o Bayern e o Bayern. Mal de uma disputa, teve uma disputa na final. Que foi o único jogo do Bayern que o Bayern fez um gol na Champions inteira. Senão o Bayern faz mais de 40 gols. O Lewandowski deitando e rolando. Não teve bola de ouro. Que seria dele. Eu acho que deveria ser dele mesmo. Dele mesmo. Mas vamos lá. Mas eu acho que por ser esse Bayern que realmente, tipo, sem ver, foi o Bayern, assim, era o Bayern era o maior time da Europa. Nessa época, eu acho que, pra mim, deveria estar no Lendas. Mesmo que se botando sem emoção, não seria nada absurdo. Cara, não, peraí. Você acha que colocar no sem emoção não seria nada absurdo? Não seria absurdo, porque não foi uma emoção que o Bayern teve. Tirando a final, não teve emoção pro time, mas, todo mundo lembra dessa time. Você acha legal pra caramba. O Super Agosto, o rolo ser um jogo só. Era o rolo compressor. Era emocionante assistir o Bayern arregaçar todo mundo, pô.
Cara, eu colocaria ele muito bom. Sim, tá. Muito bom. Eu acho que é isso que eu falei, que eu sabia que a gente ia discordar, porque pra mim pode entrar ou no Lendas ou no Sem Muita Emoção. Então a gente deixa ele como o melhor dos muito bons, né? Que é bem melhor que o PSV Eindhoven de 87. PS, a única coisa que eu quero falar sobre o Hans Flick é o seguinte. O Hans Flick, ele é um treinador excelente que até então todo mundo duvidava dele, tá? Da capacidade. Ele tava ganhando campeonato alemão com o Bayern, mas assim, era só isso. O Bayern também tem um histórico de troca de treinador gigantesco. Então, Hans Flick assegurando aí, tá fazendo um trabalho excelente no Barcelona, pelo menos no momento que estamos gravando esse vídeo, é o treinador do Barcelona com muito mérito, mas enfim. Próximo, então assim, acho que já temos nosso triplete, mas vamos deixar pra falar no final. Tá. Próximo time, 22-23 Manchester City. Cara, eu acho que a gente vai concordar. Antes da gente dar a nota, vamos falar um pouco do time? Tá, eu acho, mas já tô adiantando. O último eu falei que eu sabia que a gente ia discordar e discordou. Esse eu acho que a gente concorda. Esse City vai ganhar a Premier League do jeito mais tranquilo possível. Mais tranquilo. Porque assim, vamos lá, sem querer diminuir o Arsenal, mas disputando com aquele Arsenal que começou muito bem e depois chegou a ficar 12 pontos na frente do Arsenal. O Arsenal perdeu, assim, é o que faz 4-0 no Arsenal. No campeonato inglês, o City, ele consegue fazer assim. Tava tendo uma disputa ali com o Arsenal, até que tem um jogo que o City mete 4-0 no Arsenal. E o Arsenal desmonta. O Arsenal já tinha começado a dar uma queda, distanciar um pouco, aí fica totalmente distante. E fica óbvio. E o Arteta não consegue segurar o time, o emocional do time. O Arteta perde os jogadores. A gente não tá falando do Arsenal aqui, mas ele perde boa parte dos seus peças principais e fica ali um time meio improvisado, meio quebrado. E o City ganha um fogo. O Haaland bate o recorde do campeonato inglês, o recorde na primeira temporada de estreia. O Haaland faz 5 gols no Leipzig na Champions. Leipzig. Faz 5 gols no jogo. Quase faz o sexto. Quase faz o sexto. O Guardiola tirou ele para bater o recorde do Beto. O City que contra o Leipzig ou contra o Clube Brugge? Detalhe. Leipzig, então eu sei Leipzig. Esse City ele bate muito no Clube Brugge, mas aí vamos lá. Esse que é o ponto. Dos 5 gols e uma partida de Champions. Só 3 jogadores. Primeiro, Lionel, Leverkusen. O Haaland no Leipzig. E deixa aqui embaixo pra mim o terceiro jogador. A gente não vai falar, mas deixa aí que eu sabe quem é. Eu sei. Surpreendente? Não, surpreendente a marca, surpreendente. Sim. Mas acho que a galera sabe desse. Sabe, a galera é inteligente. Aí quem torcer pro time vai lembrar dele. Vamos lá. Esse City ganha a FA Cup. Cara, opinião do Rafael. A FA Cup do Alonso, do Rafael Alonso. A opinião que eu vou dar é o seguinte: a FA Cup, por nós fãs de futebol, às vezes ela é muito menosprezada, é uma competição muito legal, tá? Assista a FA Cup, acompanha a FA Cup. Inclusive, se quiser discutir a história da FA Cup, manda um e-mail pra gente, manda mensagem lá no Instagram, que a gente vai. Eu terei prazer de responder e conversar sobre a FA Cup com você. Vamos lá. City ganha a FA Cup fácil. Ganha a Premier League depois de um certo ponto. Teve uma disputa com o Arsenal. O Arsenal ficou muito tempo à frente. Pipocado histórico. Mas foi fácil. E o City, ele vence a Champions, mas esse é o ponto. A final não foi tão tranquilo, foi 1-0. City enfrenta o Leipzig, enfrenta o Bayern de Munique com certa facilidade na fase final. Enfrenta o Real Madrid. É tão estranho você falar que você passou do Bayern de Munique com tranquilidade. Não, faz 3-0 no primeiro jogo e depois empata 1-1. E ainda tem o Real Madrid, que fica 1-1 no primeiro jogo e depois foi 4-0 na volta lá em Manchester. Em Manchester. O jogo foi em Manchester. Cara, então assim, eu acho que é uma Champions que, por mais que pegue rivais difíceis, num grupo com Sevilha, Copenhague e Borussia Dortmund, por mais que seja uma Champions com times grandes assim, eu não teve emoção, né? Detalhe. Se você quiser ser campeão da Champions em frente à Inter na final. Pep Guardiola com seu segundo triplete, né? Com a sua terceira Champions League, ele faz ali um time que, vou ser sincero, tornou as coisas sem graça. Sem graça. Assim, não vou dizer que é uma Champions sem graça, mas inclusive assim, a final foi sem graça de ver, foi uma final difícil de ver, não foi? Cara, foi
Eu só não digo que é a final mais chata. Comenta aí qual que é a final de Champions mais chata que você assistiu. Foi o Rodri no primeiro tempo? Foi o Rodri no segundo tempo. Segundo tempo, se não me engano. Eu acho que é primeiro. Eu não lembro. Eu acho que é primeiro. Aí eu realmente não olha lembro. aí, se você que é torcedor do Manchester City, fala aqui. Então, assim, eu colocaria facilmente no sem muita emoção. E eu colocaria ainda atrás do... Foi mais sem emoção? Não, então atrás, que é o melhor sem muita emoção. Atrás ainda desse Bayern aí, porque pra mim, dos títulos que eu acompanhei de Champions, eu arriscaria dizer que esse é o título menos carismático de todos. Menos carismático, inclusive, do que a gente vai avaliar agora, que é o PSG. Como já foi dito, sabia que a gente... Sabia não, mas eu pensava que a gente ia concordar nesse Manchester City. Agora, virando a página, a gente tem um PSG de 24, 25. Atual, Luiz Henrique de novo, seu segundo triplete. Low profile. Cara, um time que, assim... Encantou. Eu lembro da gente comentando, né, cara? Eu falei, imagina se o PSG ganha a Champions agora. E eu falei, não passa do Liverpool. E aconteceu justamente o contrário. E o que aconteceu? 3 tempos completamente dominados pelo Paris. E o único tempo que o Liverpool jogou, Paris também jogou. E a gente tem que pensar o seguinte. A gente tá avaliando não só a Champions, mas a temporada do triplete. Então, assim, o PSG ganhou o Campeonato Francês aqui, a Coupe de France. Não, foi o francêsão, foi com mais de 20 pontos, não foi? Mas vamos lá, francesão pro PSG é obrigação. É obrigação. O PSG já começa francesão campeão. Exatamente. Ele tem que fazer muito esforço pra perder o título. A Coupe de France, a mesma coisa. Tranquilo. Até onde eu sei... Então, assim, resta pro PSG, que é o projeto deles, o objetivo, que é vencer a Champions. Ao Clive. E aí, cara, eles tentaram com vários jogadores estrelas, tentaram com vários times bem montados, com de Ibrahimovic, Lavezzi, Cavani, Verratti, tentaram com Ibrahimovic, de Maria, Mendes, Nenê, tentaram com todo mundo, tiveram um trio com Messi, Mbappé e Neymar. E assim, inclusive, quando montou esse time com Messi, Neymar e Mbappé, eu cravei, se o PSG não for campeão, nunca mais é campeão. E a temporada seguinte, 2 temporadas seguintes, né? Sai ali, o time vem com o Dembélé, que substituiu o Neymar no PSG e no Barcelona. A revelação da temporada do PSG, que é o Désiré Doué. O Kylian Mbappé tá se sentindo meio como agora. Deve tá se sentindo mal. Mas parabenizar o time, fez bem, fez bonito. Será que ele fez de coração ou não? Será que foi ele, realmente foi ele? Aí já não é comigo. Ou foi social media? Se fez, não tem nada a ver com isso. Mas assim, Désiré Doué como revelação, o Barcola ajudando muito, o Dembélé fazendo gol adoidado, o Kvaratskhelia contratado na metade da temporada, que ainda veio ajudar muito o time. Muita gente criticou, não, mas... Jogou demais, não, cara. Muita gente criticou, transferências. Sim. Tipo assim, vai sair do Napoli. Entenda. Você tem identificação pro Paris, não sabe se vai dar certo. Ele falou, como assim, gente? O Paris já chegou chegando. Entenda. Pô, o barulho do micro-ondas aí, tela preta, né? O barulho do micro-ondas aí ficava... A gente pode até pôr isso no vídeo, mas pode. O barulho do micro-ondas atrapalhou. Tá. A gente tem... Eu vou xingar não, que é empresário. A gente tem o seguinte, é importante citar... Porque o pessoal fala assim, o PSG sem estrela. Não, o PSG ganhou a Champions com estrela. O PSG teve um time, teve investimento, gastou dinheiro. Isso não quer dizer que só porque não deu certo com o Messi, com o Mbappé, Neymar, não quer dizer que, tipo assim, deixou de gastar dinheiro. É um time caro, é um time que ganhou por causa de investimento. Sim, com certeza. O Donnarumma tinha sido um investimento, decidiu jogar muito nessa temporada. Pagou caro no Nuno Mendes. O Nuno Mendes tem uma temporada de lateral esquerdo exuberante. A Vitinha também. Que simplesmente falou, nossa, do outro lado é a Inter do Felipe. Felipe não, é do Simone Zaga. Ele olhou, quem que é esse cara? Eu não conheço. O cara que fica na beirada do campo, Luiz Henrique. Cara, ele pegou... Luiz Henrique é campeão de Champions, mano. Hã? Luiz Henrique campeão de Champions. Não, mas ele anulou a Inter. Anulou totalmente a Inter. Ele falou, como assim? Quem que é Inzaghi? Não conheço. A gente tem um Hakimi, excelente lateral direito. Pra mim, ainda não é o melhor de temporada. A gente tem o Dumfries, que jogou demais. Mas o Nuno Mendes foi o melhor lateral esquerdo disparado da temporada. O Vitinha disputando com o Pedro ali pra ser os melhores meio-campistas da temporada.
que evitou a saída da bola, que fez a bola do contra-ataque e o gol. Pátio jogando demais, o equatoriano fazendo uma temporada excelente. Detalhe, primeiro equatoriano a ganhar a Champions, não sabia disso? Não sabia disso. Primeiro equatoriano. E a gente tem o maior ídolo, na minha opinião, do PSG, o nosso brasileiro Marquinhos. Que conseguiu levantar a taça. Então, assim, é um PSG que, mesmo com isso tudo, assim, eu só não tiro a emoção porque a Champions foi emocionante. Foi emocionante. Até quem não gosta, acha o PSG um time sem carisma. Esse PSG teve muito carisma, mais carisma que o Bayern de 12 e 13, mais carisma que o City, e eu colocaria ele no muito bom. Porque o que aconteceu? Nossa, o Arsenal eliminou o Real Madrid, que sei lá o que, vai dar jogão. Luiz Henrique olhou, quem que é Arteta? Eu conheço o Arteta. Anulou o Arsenal, anulou o Arsenal, anulou a Inter. Vamos recapitular. Na fase de liga, porque essa é a primeira Champions que muda o formato, na fase de ligas, o Paris Saint-Germain teve dificuldades... Ele acorda na 7ª rodada? Não. Ele acorda da virada de ano pra frente. Então, se eu não me engano, são os 3 últimos jogos que ele acorda de verdade. No jogo contra o City, sim, o Manchester City desperta o PSG. É um 4-2 de virada. O PSG, o Dembélé vai buscar o jogo, e desde aquele jogo o PSG começa a jogar muito bem e vencer todos os jogos. Pega no playoff, segundo turno. Não, a Champions chama de playoff. Pega no playoff o Nantes e faz 10-0. Nantes não, Brecht. Faz 10-0 no agregado. 10-0 no agregado com um 7-0 e um 3. Esperado, né? O Brest jogou bem a Champions, mas não tinha como, né? Pegou o rival francês, rival do mesmo país, né? E tomou 10 gols. O PSG depois tem um confronto, pra mim, um dos jogos mais legais dessa Champions, e de volta, os jogos contra o Liverpool, que pra mim, desculpa, não é anulação, aquilo ali é pau a pau. O PSG ganhou no detalhe, que é os pênaltis. Mas o Liverpool não entrou em campo. No segundo jogo, no primeiro jogo, entrou. Eu não tô me recordando, acho que a memória tá curta. Eu não sei. Nos 2 jogos que eu assisti, o primeiro jogo. Pra mim, um jogo foi em Paris. Eu lembro que o primeiro jogo foi em Paris. E o Liverpool venceu. Mas foi, acho que uma bola no alvo do Liverpool. Isso, foi isso mesmo, basicamente isso. Mas assim, o segundo jogo foi diferente. O segundo jogo, o Donnarumma teve que defender muito, muito. Então, assim, a gente tem. E depois disso aí foi. Arsenal. Foi o Arsenal já, né? Não, Arsenal. Não, antes do Real Madrid. Não, foi o Arsenal tira o Real Madrid. O PSG pega o Aston Villa. Pega o Aston Villa. Tem um pouco de dificuldade. O Aston Villa é um time muito bom do Unai Emery, mas o PSG é superior, conseguiu passar. Depois pega o Arsenal e, assim, com muita facilidade, o PSG tira o Arsenal. Em momento algum, o Arsenal entrou na semifinal disputando. O PSG simplesmente anulou. Você lembra que quando a gente viu a semifinal, eu falei, Alonso, vai ser jogão. Eu dormi assistindo a segunda semifinal. A nossa empresária tá de prova. Eu fui assistir o jogo e eu assisti o primeiro tempo, tava na rua, aí no segundo tempo eu sentei no sofá e eu dormi todo o segundo tempo. Eu não consegui assistir. Eu acordei na narração do gol do Saka. Aí eu falei, gol do Arsenal, eu falei, vou voltar a dormir. Eu não consegui assistir o segundo jogo. Mas eu pensava que ia ser um jogo mais equilibrado. Pensava que, na minha opinião, ia ser um jogo mais equilibrado que Barcelona e Inter. Assim, só pra constar, a gente tá analisando mais a Champions, porque, como eu disse, francês e a Coupe de France já fez. Então, assim, e na final... Não teve disputa, né? A final foi 5-0. A Inter, não confundam, gente. A Inter era um timaço, tá? É um timaço. A Inter teve um apagão e tomou 5-0 na final. Não tô passando pano pra Inter, não. É porque realmente o PSG anulou. O Luiz Henrique botou o Inzaghi no bolso e falou: essa Champions é minha. Dito isso, teve emoção. Muito bom. Muito bom. Pra mim, é atrás do Super Bayern. Atrás do Super Bayern, concordo. E depois, pode colocar depois do PSV. O PSV tá aqui, tá certo. E aí a gente fica com o triplete. É o que eu esperava. Não, sexteto, na verdade, né? Detalhe. Também sexteto, né? Sexteto. Primeira temporada como treinador do Guardiola. O cara nasceu pra treinar, né? Por um contexto aqui técnico, o Guardiola ele chega na temporada falando que não queria trabalhar com o Deco, já tava numa idade avançada para ele, não tinha ali o que ele prezava,
Essa temporada que o Deco chega no Chelsea. E ele discorda muito também de que o Ronaldinho estava sendo capaz, pro estilo de jogo dele não ia ser útil. E ele manda o Ronaldinho também embora assim que o Milan compra ele, né? E ele também não queria o Eto'o, fato curioso, ele não queria o Eto'o, mas a diretoria falou, não, o Eto'o vai ter que ficar nessa temporada. A cláusula de rescisão dele era muito grande, e aí ele segura o Eto'o por mais uma temporada, o Eto'o que renderia futuramente um mau negócio, a gente já falou do mau negócio do Ibrahimovic. Um Barcelona que dominava muito, né? Encantou. Pra mim não é o melhor Barcelona, tá? Pra mim não é o melhor Barcelona. Mas como eu já disse, foi quando eu comecei a entender de futebol, me apaixonar cada vez mais. Se fosse acontecer, repetir o feito, hoje eu verei com os outros olhos, mas foi o Barcelona que encantou eu a apaixonar pelo esporte. Quando eu vi o Messi e falei, cara, esse é o jogador meu favorito. Essa é a temporada do Messi letal, o Messi falso 9, né? A versão, inclusive, fazendo um gol de cabeça no final. Um dos gols de cabeça mais bonitos que eu já vi. Perde pra alguns, mas... essa final que a chuteira sai? Nesse gol... É o Wembley, né? É nesse gol, ele cai... Cara, ele cai nesse... Esse gol é absurdo, que ele cai quase quebrando o tornozelo. Ele cai em cima da perna, no Wembley. Ele cai em cima da perna, ele arranca ali a chuteira, beija ela. Ele faz uma grande final. Cara, um detalhe. Sabe quem tava do outro lado do Manchester? Cristiano Ronaldo. A única final que os dois disputaram juntos de uma Champions. E a única final que o Cristiano perdeu. Só um PS. Vamos cortar a Champions rapidinho, porque é o seguinte. La Liga, esse Barcelona teve dificuldades em meio ao Real Madrid, que, tipo assim, ainda não era o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, mas... Mourinho. Não, ainda não era o Mourinho. O Mourinho tava no Real Madrid, não. O Real Madrid, se eu não me engano, cara, era o Bernd Schuster, era o treinador, era o alemão. O Real Madrid que chegou a disputar com o Barcelona na Liga, mas a gente sabe, né? Aquele Barcelona era muito bom, era muito avassalador. E assim, fez uma boa La Liga, teve dificuldades, mas venceu. Copa del Rey. Copa do Rei também, avassalador. E a Champions fez uma Champions segura, uma Champions muito boa, vence o United na final. E esse Barcelona, cara, ele tem uma coisa que é o seguinte... Uma aura diferente. Ele tem um Messi que tava iniciando ali a sua trajetória para ser uma das maiores lendas desse esporte. Quando ele ganha o primeiro Ballon d'Or. A única coisa que eu destaco a gente não tem muito o que discutir. A única coisa que eu destaco para que esse time não fosse o triplete, que eu teria colocado o Barcelona do MSN, é apenas o fato de que esse Barcelona aí, ele não é a melhor versão do Barcelona também. Ele é um timaço, ele ganha o sextete, mas ele não é a melhor versão. Então, assim, ele não sendo a melhor versão, ele é um time muito bom. Mas... em termos do encantamento, eu prefiro de 14 e 15. Mas é um time que não tinha Fábricas, não tinha Mascherano. Eu tava no Lico ainda. Não tinha, porque não tinha. Não, tô falando. Era o Puyol Piquet na zaga. Não, nem era o Puyol Piquet, o Piquet tava no United. Era Puyol e Rafa Marques na zaga. Ainda era o Valdez, lateral direito, a gente não comenta. O Abidal... Lateral direito? Existe esse cara? Não existe, não. O Abidal, se eu não me engano, era o lateral esquerdo. 22, camisa 22. Isso. O meio campo é a Touré, Xavi e Iniesta. Porém, algumas vezes ali o Guardiola testava ali o Busquets, o Yaya Touré foi perdendo posição aos poucos. Tanto que ele vai para o Manchester City na temporada seguinte. E a gente tem ali o ataque, que é Messi, Henry e Eto'o. O Henry é um jogador que era muito substituído. O Eto'o sempre estava colocando... O Guardiola sempre estava colocando o Pedro. Inclusive o Pedro, que se tornou um dos jogadores que mais tem gols em finais importantes pelo Barcelona. É histórico, né? O Pedro fazia gols de tudo quanto é jeito naquela época. Até pela Espanha jogou muito. Até pela Espanha jogou demais. Então, assim, acho justo colocar no triplete. Vou comprar aqui a opinião do nosso querido Ciolete, mas com a ressalva de que eu preferia o Barcelona do MSN. Mas sim, em termos de
entregar futebol, esse Barcelona entregou E mais. esse Barcelona foi a primeira vez que um sexteto foi levantado. É a segunda vez pelo Hans Flick no Super Bayern. Exatamente. Cara, Você vai trocar alguma coisa? eu tenho só uma opinião aqui pra gente fazer. A gente vai fechar aqui, depois vocês vão comentar, mas eu acho que a gente tem que, pra ficar justo, tem 2 no Sem Muita Emoção e 4 muito bons. Eu acho que a gente pode descer o Manchester United pro Sem Muita Emoção. Sem muita emoção? Assim, eu acho que teve emoção na final, teve alguma emoção nas quartas e na semi, mas não se compara aos outros dos muito bons. Então, assim, pode descer pro Sem Muita Emoção, na minha opinião. A gente ficou 3 em cada categoria. Ele sendo o melhor do Sem Muita Emoção. Tá. Melhor na frente do Bayern. do Bayern. E aí a gente ficou 3 em cada categoria. Comenta aí depois o que você achou. Se discorda, se concorda e por quê? E por quê? Justamente. Estou aqui, mas dessa vez para falar uma coisa triste. Esse vídeo da tier list foi gravado antes do acidente que levou o Diogo Jota e seu irmão André. Descansa em paz os dois. Estou com a camisa do Liverpool, porque eu sou uma pessoa que gosta muito do time do Liverpool, que torce pro bem do time do Liverpool. E eu senti a morte do Jota, eu chorei a morte do Jota, não vou mentir. E o que a gente da Regra Clara pode falar é: aproveita a pessoa que está do seu lado, seus pais, avós, primos, família, amigos, no geral, quem seja. Aproveite, dê um abraço muito forte, porque pode ser que amanhã eles não estejam mais entre nós. Foi um acidente, pode acontecer algum acidente, igual aconteceu com o Jota, uma coisa inexplicável, inesperável. Então, aproveita. Um abraço. Mas antes, não se esqueça, tá? Que o editor tá colocando. Inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, acompanha a gente, siga a gente nas redes sociais que vão estar aparecendo por aqui. Editor se vira. E não se esqueça nunca. A regra é clara.